de gerir a política cultural, eu não posso olhar somente para o meu setorial, eu não posso olhar somente para a minha categoria, eu não posso olhar somente para, inclusive, a dívida histórica do Estado com a cultura. Eu tenho que olhar para o orçamento, eu tenho que olhar para os programas em curso, eu tenho que olhar para os objetivos do Plano Estadual de Cultura, que fomos nós que construímos, aprovado pelos nossos representantes na Assembleia. Eu tenho que ter um compromisso que vai para além, um compromisso mais sofisticado, que exige uma profunda associação com a minha categoria, que eu represento, para que as pautas dela estejam ali fortemente colocadas. Mas se a gente quiser que conselho se consolide como instrumento de gestão, exige o amadurecimento político para saber que um conselheiro é também, numa certa instância, um gestor do recurso público. Ele não pode pedir qualquer coisa ao presidente, ao secretário. Que existem leis que pactuam a organização do recurso público. Eu digo isso porque quantas vezes eu próprio não fiz cobranças de recurso para isso, para aquilo outro, como se fosse fácil somente o secretário ou o ministro abrir a gaveta, assinar um cheque e fortalecer aqui o projeto da Associação dos Circos. Existe regra na República. E essas regras são as regras públicas, construídas pelos nossos representantes. Precisamos aperfeiçoar essas regras? Precisamos. Precisamos que os nossos representantes representem a sociedade para que as regras alcancem objetivos que vão ao interesse da sociedade? Precisamos. Mas vivemos sob o marco das regras. E o perigo da gente não reconhecer as regras é isso que está acontecendo aí. Uma eleição legítima elege uma presidente e no dia seguinte instituições importantes da República, como o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público, se associam para dar um golpe institucional e derrubar a presidenta eleita pelo povo. Só quem pode tirar a presidenta eleita pelo povo, sem um crime demonstrado, é o próprio povo. Essa é a raiz constitutiva de uma democracia. E é isso que está ameaçado no nosso país e constitui tarefa do nosso partido. E por último, eu diria que um grande desafio para termos uma política nacional consistente de cultura diz respeito à cooperação obrigatória com outras políticas públicas que têm um potencial muito forte de ampliação do alcance das políticas culturais. Eu me refiro especialmente, por exemplo, à política de educação e à política de turismo. Educação jamais pode ser dissociada de cultura. Educação decorre da cultura. Não se pode conceber projeto educacional que não seja como expressão da cultura de um povo. Portanto, para nós, toda escola é naturalmente um espaço cultural. Para nós, toda escola deve ser obrigatoriamente um espaço de formação em artes, o que temos muito pouco ainda nas nossas escolas públicas. Para nós, todo diretor de escola pública deveria ser, naturalmente, um gestor cultural. Para nós, essa escola, que funciona de segunda a sexta, no sábado e no domingo, ela pode ser e é um centro cultural. Então, as políticas públicas de educação e cultura são absolutamente indissociáveis. E se nós soubermos construir essa integração, essa articulação, esse pouquinho dinheiro que a cultura tem, pode virar muito dinheiro, aproveitando uma colaboração natural que tem base legal com a política de educação. Se a gente falar também de um outro âmbito das políticas públicas, no caso a política do turismo, nós temos aí também uma avenida de colaboração que pode trazer também cooperação financeira para a política cultural. Está aqui um exemplo forte no Ceará. O que é a política de turismo do nosso estado? Um parque aquático, o Jericoacoara e Canoa Quebrada, basicamente isso. Se a gente for parar para ver a concentração do investimento público na política de turismo do Ceará, é praia, é vender as nossas mulheres às vezes, é muitas vezes destruir o meio ambiente, porque não se admite que em peça pública a gente bote bugre andando nas dunas, certo? Se a gente for fazer um resumo de como é que a política de desenvolvimento no âmbito do turismo enxerga como produtos culturais estados que têm essa característica do Ceará, estado de praia, de sol, de duna, etc., é isso. Parque aquático, que atrai turista mesmo, né? Jericoacoara e Canoa Quebrada e só. E eu pergunto a vocês,
onde é que fica um território que tem a singularidade, a potência, a força, a religiosidade que tem, por exemplo, um Cariri como destino turístico, como produto cultural, associado ao Geoparque, que atrai pessoas do mundo todo, com as romarias, que atrai milhares de pessoas, ou isso não é turismo também, milhares de pessoas do nosso país, com as expressões dos mestres da cultura popular que abundam na região do Cariri, isso não é um produto cultural? Então eu entendo que nós temos uma potencialidade muito forte de colaboração entre as políticas de cultura e de turismo, sobretudo pela capacidade que as políticas de turismo têm de captar financiamento em âmbito federal e financiamento em âmbito internacional para equipar esses nossos espaços culturais, por exemplo, na região do Cariri. Então, se você organiza tudo isso num projeto, numa agenda de desenvolvimento que considera a romaria, que considera as tradições da cultura popular que abundam no Cariri, que consideram o Geoparque, que considera toda aquela região que tem uma singularidade própria, diferente de todo o Ceará, e que atrai gente de todo mundo, pesquisador, religioso, artista, toda hora. Então isso é um produto cultural, para falar a linguagem mercadológica, extremamente potente. Nós precisamos ter políticas que associam o investimento captável pelo turismo com o fortalecimento da cadeia cultural para chegarmos também ao nosso objetivo maior, como eu dizia, de termos uma política cultural que nós possamos chamar efetivamente de uma política cultural. O fato de estarmos hoje aqui reunidos é um bom sintoma de que o nosso partido está disposto a colaborar com essa construção. Amigos, muito obrigado pela atenção de vocês.